internacional está bastante tenso, tá? O presidente dos Estados Unidos está de novo envolvido com outro país. O ex-presidente de Cuba, o Raul Castro, passou a ser alvo de uma acusação criminal nos Estados Unidos em mais um capítulo da pressão norte-americana sobre o regime cubano e sobre outros regimes. Para entender o impacto desses movimentos, a gente vai conversar agora com o analista de política internacional, Urian Fancelli. Urian, bom dia, é sempre um prazer te ter aqui. Vamos falar sobre mais um país que o presidente Donald Trump estava mirando, e eu cheguei já a te perguntar, depois de Venezuela, depois de Irã, será que os Estados Unidos atacam outro país ainda esse ano? Será que chegou a vez de Cuba efetivamente? Urian, bom dia. Bom dia, Natália, bom dia a todos, é um prazer estar aqui com você. Existe essa possibilidade, né? Existe, na verdade, o que a gente observa até o momento são pressões contra Cuba. Então, até agora, a pressão ela foi construída em diversas frentes ao mesmo tempo. Então, a primeira ela é econômica, energética. Desde janeiro, os Estados Unidos passaram a bloquear, ou pelo menos limitar severamente os embarques de petróleo para Cuba, né? Então acabaram atingindo diretamente a capacidade da ilha de manter energia, transporte, hospitais, abastecimento. Isso agravou aqueles apagões, a falta de combustível, a questão da escassez de alimentos, também o colapso de serviços básicos. Também houve sanções contra autoridades, né? Órgãos de governo, diversas empresas estrangeiras que faziam negócios com Cuba, principalmente a Gaesa, que é aquele conglomerado controlado pelos militares cubanos, que acaba muitas vezes sendo descrito como uma peça central para a economia do regime. E aí começa também essa segunda frente, que acaba sendo uma frente jurídica, uma frente militar, diplomática, porque o indiciamento do Raul Castro por aquele assassinato, daquela conspiração para a derrubada dos aviões em 1996, eu acho que isso acaba sendo meio que uma pressão mais simbólica, porque pega uma figura central do regime, no caso Raul, que também foi presidente, e transforma essa figura em um alvo. Então, é como se de alguma forma também os Estados Unidos eles tentassem criar algum tipo de lastro, algum tipo de justificativa jurídica para eventualmente agir em Cuba, como foi o caso também na prisão, na captura do Maduro na Venezuela, que também era acusado antes. Então, é uma forma de pressionar juridicamente o regime. Qual que é a diferença de atacar a Venezuela com atacar a Cuba? Os Estados Unidos, de forma indireta, já vem dificultando bastante a vida do cubano, né? Principalmente por causa até do petróleo ali da Venezuela. É uma crise energética que Cuba já passa há muitos anos. Em vários anos a situação foi pior, mas a de agora é muito ruim para o cubano. E é isso, é um país que já historicamente tem vários problemas. Mas eu queria que você falasse sobre até a questão militar ali. Qual que é a diferença, né? Eu lembro que lá na captura do Nicolás Maduro, o próprio Maduro tinha ali seguranças cubanos, né? Ajudando, fortalecendo a segurança dele. Tem cubanos que foram mortos ali na operação dos Estados Unidos para a captura do Nicolás Maduro. Queria que você falasse sobre as diferenças de se atacar a Venezuela para Cuba. É mais fácil ou mais difícil para os Estados Unidos atacarem Cuba? Olha só, Natália, eu acho que tem duas coisas talvez que a gente possa diferenciar. Uhum. Uma coisa é atacar militarmente, e outra coisa significa conquistar seus objetivos políticos e seus objetivos militares a partir de um ataque. E eu vejo que, no sentido de conseguir alguns dos seus objetivos políticos, pode ser que na Venezuela seja mais fácil do que em Cuba. E por que eu estou falando isso? Porque a Venezuela ela oferecia ali uma combinação que Cuba não oferece. Ali havia
fissuras internas que eram mais visíveis, né? Uma elite chavista com interesses próprios, com recursos econômicos imensos em petróleo e minerais, uma oposição organizada e a própria figura da Delcy Rodrigues, que ela, de certa maneira, ela foi capaz de funcionar como um canal interno de negociação. Então, no caso venezuelano, os Estados Unidos eles conseguiram usar, sim, de uma acusação criminal, da pressão militar e de sanções para capturar Maduro e depois trabalhar com alguém de dentro do próprio regime. Ou seja, havia uma porta de entrada. E em Cuba, essa porta ela é muito mais estreita, o sistema é mais antigo, ele é mais fechado, ele é mais ideológico, então ele acaba sendo também um pouco mais coeso. O Partido Comunista, as Forças Armadas, o Ministério do Interior, em Cuba, eles formam um núcleo de poder muito mais integrado. E aí o Raul Castro, mesmo formalmente aposentado, ele ainda aparece como uma figura de veto sobre diversas das decisões estratégicas. Outra diferença é que Cuba ela é uma ditadura muito mais capilarizada na sociedade. Então, não depende apenas de um líder, de uma facção ou de uma rede de corrupção que é tão fácil de substituir. O controle ele passa ali pela vigilância cotidiana. Existem comitês locais, a repressão a dissidentes ela é muito grande, a censura, a maneira como o medo ele é usado. Então, você meio que tentar encontrar, vou usar esse termo ali, uma Delcy Rodrigues cubana pode acabar sendo muito mais difícil, né? A pressão americana ela pode, inclusive, agravar uma crise que já existe. Então, eu acho que é um pouco complicado a gente fazer essa comparação, por mais que muitas vezes acaba sendo inevitável, por se tratar ali de duas ditaduras latino-americanas, de esquerda, mas é uma armadilha que a gente tem que tomar um cuidado para não cair. Ô, Urian, para a gente encerrar, eu queria te perguntar da simbologia ou do peso do Marco Rubio nessa história toda de Cuba, que acho que é muito importante a gente falar, e o meu gancho aqui vai ser o discurso dele em espanhol, né? Um espanhol fluente, uma comunicação direta com os cubanos, né? Isso. Ele que é filho de imigrantes cubanos, e esse discurso em espanhol ele tem como alvo principal, Natália, a população cubana. Até que ponto esse discurso vai chegar lá, a gente não sabe, né? O governo que controla a internet, ainda mais com esses apagões, mas o que a gente pode dizer com base nisso é que existe uma movimentação de comunicação dupla. É o Marco Rubio tentando atingir os cubanos para, de certa maneira, tentar pressionar o regime do país, ao mesmo tempo em que o Departamento de Justiça, com base nessa acusação com o Raul Castro, tem um outro alvo que são as elites do país, que é o próprio regime. Então, é como se tivessem ali mensagens sendo mandadas nessas duas frentes diferentes simultaneamente. Urian Fancelli, internacionalista, que está sempre aqui com a gente para falar sobre esses assuntos tão importantes, geralmente de presidente Donald Trump, de Estados Unidos. Valeu, viu, Urian? É sempre muito bom te ter aqui. Prazer é meu estar aqui. Até uma próxima. Até.